Nós, São Paulinos, nós não temos nenhum dia de paz. É impressionante, né? E está acontecendo coisas que nós já esperávamos, né? Essas coisas que estão acontecendo, eu vou trazer duas informações, duas notícias para vocês que estão quase que concretizadas, né? Que a gente vendo o contexto geral das coisas, da situação, a gente já esperava, né? É aquela coisa que a gente já sabia, mas não queria enxergar. E realmente, eu estou falando de Léo Pelé e Igor Gomes. O que está acontecendo? Vamos primeiro pelo Léo Pelé. Nós tínhamos, né, antes do final da temporada, a informação de que o Léo Pelé estaria fora do São Paulo, né, estaria sendo negociado vieram alguns outros clubes, aí depois a informação ali final, né, a informação que nós teríamos final, quase sacramentado, seria de que o Léo Pelé iria para a França. Beleza, né? Vamos nos livrar do Léo e tal. Nada contra o Léo, gente. Eu acho que o Léo ele seria, falando nível Brasil, um banco interessante de Arboleda e Ferrarese, ou Arboleda e Diego Costa, Arboleda, Miranda e Ferrarese, Arboleda, Miranda e Diego Costa. Se o Miranda tivesse continuado, eu acho que o Léo, para ser um banco ali, machucou o titular, tá expulso, tá fora. Aí você ter o Léo no banco jogando, né? 3 campeonatos, jogando o Brasileiro, a Sul-Americana, uma Copa do Brasil, você jogando 3 campeonatos e o Léo no banco, eu acho que até ok. Mas todos nós vimos que o Léo não é um jogador apto a ser titular do São Paulo com o mesmo que tinha, com o que a gente tinha no banco. Nós vimos o Léo ser titular do Ferrarese na final da Copa Sul-Americana, coisa que para mim, derrota que para mim, por um desses motivos, está sim na conta do técnico Rogério Ceni. Não tô falando que o Ferrarese é o Van Dijk, que ele é a solução de todos os problemas, mas todos nós vimos que o Ferrarese é sim mais capacitado que o Léo, tanto na defesa quanto na construção, né? Construção de jogada que uma vez não existe, que nós vimos que isso é coisa da cabeça do Rogério, infelizmente, que não está resultando. O Léo, ele não é um armador. Aquele passe que ele dá não é tão profundo, não é nada genial, não resulta em gols, e mesmo que ele acione o meia ali, né? Um meia atacante, um volante, não tem nenhuma lógica, não é eficiente o suficiente para mantê-lo de titular. Então isso são coisas que não dá para engolir, não dá mais para engolir. Se essa jogada realmente existisse, o Ferrarese mesmo mostrou ser melhor. E então outra das coisas, né? Outro motivo, um dos outros motivos que a gente vê que o Rogério, de novo, não está meramente capacitado para ser técnico de São Paulo, mas das convicções erradas. Não estou nem falando de substituição agora, de formação errada, de formato de... Não é nem tanto... A escalação ele entra muito errado, mas eu não estou nem falando da escalação em si agora. Estou falando em formato de jogo, né? Convicção completamente equivocada na forma de jogo, né? Ele acha que tem que ter o Léo ali e nós já vimos que ele não rende dessa forma ofensiva. Uma outra coisa também que é muito prejudicial, né? Ele manteve o Léo em um jogo. Eu não vou lembrar exatamente qual foi o jogo. Se eu não me engano, foi o Atlético Mineiro, mas eu não tenho certeza, tá? Mas vocês vão lembrar da cena. Acho que ele tinha que tirar o Rafinha. Ele tira o Rafinha. O Rafinha, óbvio, estava de zagueiro, né? Improvisado. Aí ele tira o Rafinha e ele faz uma escada. Ele joga o Ferrarese lá pra cima e coloca o Luizão centralizado. Aí fica Léo, Luizão no meio e o Ferrarese na direita. Só que o São Paulo, é quase certeza que foi com o Atlético Mineiro. Se não foi, vocês me lembram aí. É quase certeza, tá? E aí ele, pra não mexer no Léo, porque ele acha que o Léo ali é muito importante na esquerda, ele pega e desloca o Ferrarese. Se eu não me engano, o São Paulo estava ganhando de 1-0, o São Paulo vai e toma um gol quando ele faz essa alteração. Ferrarese não tinha tomado, e não é nem por culpa do Luizão, tá? Vou explicar pra vocês. Ferrarese não tinha tomado, o Ferrarese não tinha sofrido nada, estava chegando várias bolas pra ele estava conseguindo diminuir os espaços, porque sim, o Ferrarese é um zagueiro de ofício, diferente do Léo, que começou na lateral esquerda, e aí o Ferrarese estava diminuindo os espaços, estava tirando os espaços e conseguindo mitigar, conseguindo destruir os ataques do time adversário. E aí ele pega e na mexida ele tira o Ferrarese do miolo da zaga, coloca para a direita, mais das convicções dele, e um jogo normal para o Rogério Ceni, porque nós vimos em diversos jogos ele sai ganhando, e quando ele no intervalo ou depois que ele faz as alterações ele destrói todo o time. Aí ele pega, desloca o Ferrarese porque ele não pode mexer no Léo e coloca o Luizão centralizado.
pesado. O problema nem é o Luizão. O Luizão a gente sabe que é um bom. O Luizão a gente sabe que é um bom zagueiro, mas naquela partida estava frio. Naquele momento não estava. Ele não. Sabe? Ele pegou o bonde andando. Então, que tipo de técnico que tá ganhando o jogo e mexe na zaga? Você alterar um cara porque o cara cansou e tal, você mexer, você fazer uma substituição, ok, cansou ou cartão e tal, mas você mexer na estrutura da zaga, isso aí hoje infelizmente acontece bastante com a gente, né? E a gente já sabe, né? Já sabe dos resultados ruins que isso acarretará, que acarretaram e que irão acarretar com a continuidade do Rogério Ceni. E aí, galera, a triste é que aparentemente o Léo vai continuar. Léo, que de novo é mais um dos personagens que vira vilão por conta de incompetência do técnico, porque não era para insistir da forma que insiste com o jogador, um jogador que era para ser no máximo um banco, um jogador para compor elenco mediante uma crise financeira, mediante uma série de coisas. Era um jogador que no máximo ali poderia agregar compondo um elenco, sendo banco, ajudando, não sendo um protagonista que não serve. E infelizmente o Léo continuará no São Paulo, isso é o que tudo indica. E galera, a cereja do bolo é o Igor Gomes, né? Nós fomos bombardeados de notícias de que não ficaria, São Paulo iria se livrar, teria outras oportunidades, teria mercado em alguns lugares. Nós sabemos da qualidade do Igor Gomes, né, que são bem limitadas. Algumas pessoas de jornalecos, né, para prejudicar o São Paulo, falam que ele é excelente, que é justamente para ele continuar, para continuar não rendendo nada, para continuar ganhando. Então aí mentem, né? Então a gente já sabe o que é o Igor Gomes, e aí aí vem a verdade que nós já imaginávamos que isso poderia acontecer, mas a gente não queria ver, né? É aquela coisa que a gente sabe que está acontecendo, mas a gente não quer ver. A gente tenta tapar os olhos, mas infelizmente a realidade chega pra gente, né? Com a continuidade do Rogério Ceni, então é isso que nós vamos ter. O que está acontecendo? Parece que o Inter teria feito uma proposta, teria agradado todo mundo, tava com o pezinho fora e não sei o que lá. Agora mudou completamente, e coisa que já era esperado, coisa que nós não queríamos ver, coisa que nós não queríamos acreditar, mas que é completamente esperado, né? É a continuidade do trabalho do Rogério Ceni com o Igor Gomes. Olha, gente, é até difícil de falar isso aí aqui. É até difícil para mim falar isso aí aqui. Parece, a última informação, as últimas notícias que nós temos, que são bem coerentes, infelizmente, a gente não quer acreditar, mas é bem o que está pegando mesmo, é de que o Rogério Ceni teria falado com o Igor Gomes para ele, independente da proposta do Inter, independente do que está acontecendo na negociação do Igor Gomes com o Inter, ou seja, com qualquer outro time que for, o Rogério entende que o Igor Gomes é necessário para o elenco do São Paulo, necessário para a temporada de 2023 e que provavelmente dará mais oportunidades para o atleta. Qual que é a surpresa disso? É simplesmente inaceitável. É simplesmente inaceitável. Temos que agradecer a diretoria de novo, que não tem pulso firme. Igor Gomes, que é um jogador que todos nós sabemos que é limitado e que teve uma temporada muito pior do que deveria ter sido, porque ele só é um jogador fraco. Ele só é um jogador fraco, ele não é esse vilão todo. Aconteceu dele ser esse vilão todo porque nós temos um técnico que não está à altura do São Paulo, que não é um técnico preparado para lidar com o elenco, para lidar com o futebol, para lidar com um time do tamanho do São Paulo, para lidar com pessoas, para lidar com um jogo que está perdendo e ganhar, para lidar com todo um nervosismo de jogadores, todo um ambiente, ele não tem o jogo de cintura necessário para fazer o meio de campo com os jogadores, para fazer toda essa... para montar, para formar um time vitorioso. E aí nós vimos tudo o que aconteceu com o Igor Gomes. Parece que ele racha o elenco dentro, né? Parece que ele deixa escancarado no vestiário os jogadores que ele gosta, os jogadores que ele não gosta, destruindo alguns outros jogadores. E a continuidade do trabalho burro, né? E fora as falácias, né? As mentiras que vão nos contando referente a Nestor, Igor Gomes, o Sara até que rendeu mais do que o esperado.
errado, mas nós sabemos que a joia de Cotia, os jogadores quando são bons realmente, quando os jogadores ali são feras mesmo, saem rápido do São Paulo, como o Militão, como o Antony, como o David Neres, como o Kaká, Lucas Moura, que ficou muito mais do que o esperado porque o Juvenal fez uma sacada fantástica. Então agora nós vemos jogadores como Nicão, Patrick, André Anderson, vários jogadores saindo, que independente, não estou falando que são sensacionais, não estou falando isso, só que nós vimos que para esses jogadores o trabalho não foi feito da mesma forma como é feito com outros, que não rendem. Então é tudo muito ruim, a gente sabe que não é porque quer vender, não é por causa disso. Se fosse, esses jogadores estariam vendidos. O jogador que vai salvar o São Paulo, né, que vai tirar, são jogadores bons de bola. A gente sabe que os próximos aí, talvez, né, muito provável que o próximo Antony David Neres, que venha com muito dinheiro, do nada, talvez seja Neverton e Luiz Henrique, ninguém é trouxa. O Luizinho, Rodriguinho também é um possível. Então ninguém é trouxa. Com isso, escancara o quão é incompetente o Rogério Ceni e o quão ele gosta desse meio de campo ruim, né? Desse meio de campo que não cria nada. E aí as nossas perspectivas para 2023, que era o que nós já esperávamos, que era o que nós já alertávamos, infelizmente são muito baixas de novo, né? Vamos torcer demais, mas nós vemos que concretiza, né? Se ele tivesse, quando ele estava no Flamengo, a Arrascaeta não servia, qualquer jogador, qualquer meia ali que fosse habilidoso, que carrega um pouquinho mais a bola, que tenta criar uma jogada, não agrada ao Rogério Ceni. E aí agora nós temos o que talvez sacramente essa ideia, né, de que ele vai mandar e ele vai fazer, que ele está realmente mandando e que ele vai colocar as asinhas de fora para manter essa ideia de jogo dele uma vez perdedora, que não traz resultado nenhum e que prejudica o São Paulo dia após dia, né? Porque o Igor Gomes, independente de qualquer coisa, nós não temos uma grande esperança de venda, e quem poderia chegar ou poderia ser vendido fazendo uma boa temporada para o São Paulo está com a posição tirada, porque nós sabemos que ele prefere sim jogadores que talvez não rendam tanto no meio de campo de criação como Igor Gomes e Nestor.